Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos dando início aqui ao terceiro áudio do canal Última Gnose, onde nós iremos reunir várias meditações, reflexões e estudos baseadas nos escritos de Nag Hammadi, que foram encontrados em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o que não é coincidência, quando as forças vencedoras obtiveram o poder. Então vem Nag Hammadi como a última chamada ao despertamento, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades e principados que estão batalhando no ar, estão em conflito. E é exatamente sobre isso, o que são essas potências, o que são essas forças, o que é este ar, que se está se tratando. Geralmente o ar muito associado ao pensamento, Quanto mais elevado é o pensamento, mais próximos do céu, do pleroma, E quanto mais presos no inconsciente, mais vivemos em sombras. É onde reina as formas, a linguagem, os arquétipos, as figuras, E é dali que nós tiramos, ali é o nosso plano das ideias, dentro desse micro-universo particular, pessoal. E ali nós é onde criamos a nossa realidade, entre aspas. Nag Hammadi, na sua essência, tanto na sua forma linguística, quanto na sua estrutura metafísica, está tratando claramente de emanações mentais, projeções, Como quando você acende uma lanterna, como eu já expliquei, E aí você tem as emanações da luz ali. E aí você tem a criação do Demiurgo, onde ele cria as suas próprias emanações com base nessas emanações, que são os pensamentos superiores, os éons superiores. Então eu entendo as emanações do Pai como mentais. É o pensamento, ao mesmo tempo o silêncio, aquilo que se move calmamente. É o movimento e tranquilidade. Essa é a natureza da consciência universal, da mente projetada por Deus, o primeiro pensamento. Então Yaldabaoth recebe a ordem, e ele começa a emanar as almas. E essas almas são projeções de si mesmo, porque ele projeta de si mesmo esses eônios inferiores. Ok? Então esses eônios são praticamente pensamento preso ao tempo e ao espaço. Então os eônios seriam isso, ok? Pensamento, de certa forma, outro tipo de luz, que é algo que vem do próprio Yaldabaoth, a própria estrutura desta realidade, deste universo que nós conhecemos, mas limitado ao tempo e espaço, ao dual, e ao fragmentado, ao que é separado. Por isso que ele é a alma do mundo. Existe uma grande alma de onde as outras pequenas almas fragmentadas vêm. De onde vem a nossa alma aqui. São figuras menores, são hologramas menores, que depende de uma estrutura maior, de onde ela retira suas ideias, de onde ela tira as suas referências, para entender essa realidade, que é comum a todos, mas ela é chamada de inexistência. Por quê? Porque ela depende da nossa alma, depende do nosso pensamento para existir, certo? E isso você pode ver em qualquer tratado aí de física quântica, Dá para encontrar isso em outros sítios por aí na internet, embora que nós estejamos tratando mais de um todo,
baseados em Nag Hammadi, e não apenas num quanticismo, né, para dar ostentação a uma mentira, a uma ilusão, certo? Porque muitas pessoas que tratam de física quântica falam que há uma ilusão, chegam a chamar de Matrix e tudo mais, porém isso depende muito de um posicionamento mental, certo? De forma que a gente possa saber como lidar com essa estrutura de realidade, como a gente sai dela. Então são coisas que eles não explicam, certo? Eles apenas descrevem a estrutura, né, desse universo, mas eles não propõem nenhuma saída, a não ser usar a física quântica como uma forma de adoração à criação. Então, no fim das contas, eles sempre vão chegar numa deidade ao qual você deve render graças. E geralmente esse criador nunca é o pai. É algum tipo de demiurgo, né, que criou a natureza, que criou o átomo, então tudo está correlacionado. Então isso é muito maravilhoso. Nós temos que nos render a este conhecimento maluco, né, porque é como o preso, ao invés de sair da prisão, né, e odiar a sua situação de escravo, ele prefere achar interessante o fato da grade, né, da cela dele é feito do mesmo material com que é feita as peças do carro, né, do senhor dele. O que interessa isso, né? Enfim. Então por isso que o Yaldabaoth é a alma do mundo, né? Então não tem como entender isso literalmente. O El é uma luz, né? Mas quando são emanados do Yaldabaoth se torna tempo e espaço, né? Então nós somos presos no tempo e espaço, e na alma, na matéria, no átomo, no movimento. Por isso Cristo desce como o fogo que vem purificar e vem condenar aqueles que não são os homens que têm a luz dentro de si, né? Então ele vem para consumir as almas e libertar os espíritos dentro delas. Por isso houve o esfriamento do amor, né? Porque houve um ressecamento das almas por causa do fogo, né? Os que eram eleitos, muitos dos eleitos reencarnaram, né? Os que precisavam ainda de ajustes e entraram no porvir, ou seja, neste Aeon, o terceiro Aeon, que é o último. Então, quando se diz aquele que tem lhe será tirado, esses são os eleitos. A gente está acostumado, né, a ouvir essa passagem, aquele que tem vai ser tirado. O que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esses aí são os perdidos. Por quê? Porque aqueles que têm o espírito na alma, a luz, esse espírito será tirado desse mundo. Aquele que tem será tirado. O que não tem, até a alma que ele tem vai ser tirado e destruído. Entendeu? Então esse é o sentido mais racional desse texto, porque nós temos aquilo que nós temos irá nos salvar, e aquilo que nós não temos irá nos condenar, que também é outra passagem muito interessante, fazendo uma comparação entre esses termos aqui, né? Aquele que tem a luz, essa luz é tirada, e aquele que não tem se perde. Então, assim, para vocês verem assim, que o quão inexistentes são aqueles que realmente entenderam essas verdades, né? Que a era das almas já passou, né? Não é por demais dissermos que os arcontes estão na nossa alma, ou são atraídos pela nossa alma, né? Chega-se a dizer que os perversos seriam imobilizados, sem se mexer, olhando para si mesmos, né? Presos na tumba, presos no próprio corpo. Isso é dito em Nag Hammadi. E quão terrível é isso, né? O plano astral está dentro dos corpos e não fora. Entende? Por isso a questão do átomo, a questão de estar presos dentro do átomo. Isso é o novo paradigma, né? Um inconsciente coletivo, o Hades. Foi daí que Cristo veio tirar as almas, que estavam presos dentro de si mesmos, estavam limitadas a observar apenas a sua própria maldade por toda a eternidade. Elas estavam dentro dos túmulos, no Hades, por isso a ressurreição dos corpos. Foi preciso que houvesse uma ressurreição dos corpos, para que essas almas saíssem dali de dentro, de alguma forma. É por isso que no áudio nós explicamos que nós viemos parar aqui
justamente para não permanecermos na desordem, no caos. Então essas almas também foram retiradas do caos e mantidas no corpo. Então nós vemos aí um corpo dessa vez vivo, para que pudessem de alguma forma conhecer a verdade, ainda que fossem morrer outra vez. Então daí nós temos que entender o porquê desta vida aqui, o porquê do corpo. Isso nós já viemos tratando desde o primeiro áudio. Então nós damos prosseguimento, Agora nesta era não, aquelas almas puderam sair dos corpos, precisavam se tornar pneumáticos, mas outros, os ílicos, não, continuam no Hades, que é o homem físico. Então ele vai viver um pós-morte sendo aprisionado a esse desejo, e aí ele vê os seus demônios internos, todos eles, os vermes, os bichos. É uma coisa terrível, É um estado realmente de solidão eterna, onde há ranger de dentes, onde há dor, pranto. Porque aquela alma está presa, ela não consegue se mexer, não consegue sentir nada em volta dela, a não ser ver ela mesma. Então, não é nada fora da mente. As almas são os éons de Aldabaoth, que ele criou de si mesmo. E ele se conecta conosco através das nossas almas, que são como antenas, que atraem, e se projeta dentro dela. O arrependimento, nesse caso, seria esquecer-se da origem da alma, esquecer tudo que tem a ver com a alma, vencer o medo, a culpa, não ouvir a alma nem o corpo. Que isso seria uma quietude, isso seria se converter. Ou seja, os lugares celestiais é a mente e o resto é ilusão. Não que a mente não tenha ilusão em si, mas eu digo, a matéria é ilusão, é inexistente. O que é existente é o que é existente a respeito do homem, da sua alma, é o que está dentro, é a sua própria mente. Agora, é claro que essa mente tem a mente superior e tem a mente inferior. O homem psíquico, ele pode ser um homem que tem um pensamento superior, e o homem psíquico pode ser outro tipo de homem psíquico. O homem psíquico que está atrelado às questões do desejo, da alma, do corpo. Então é um pensamento inferior. Então por isso a gnose libera, porque é o conhecimento de si mesmo. Os do mundo não se conhecem, logo eles não conhecem o universo. Então nesse ínterim nós podemos dizer que o universo é inverso. É o lado de dentro, é o inverso. Porque os éons de luz surgiram do primeiro pensamento, que deu origem ao todo que veio existir. Já o Yadabaoth é uma espécie de pensamento inferior, que gerou éons inferiores e perecíveis, que são as almas. Então nós somos em parte conectados com o Demiurgo. Essa desconexão com esse anima mundi seria desconectar-se dos pensamentos inferiores da alma, só isso. Simples assim. É aprender a canalizar a luz, dar espaço para a luz, para o espírito, para a epinóia, que é o verdadeiro pensamento, o verdadeiro eu, a nossa verdadeira origem. E deixar o resto perecer no corpo. Dá a Deus o que é Deus, a Deus e a César o que é de César. Você rende ao espiritual o seu espírito, entrega nas mãos do Pai o seu próprio espírito e deixa que façam o que quiserem com o seu corpo. Nesse sentido de que você deve entregar o que é destrutível à destrutibilidade. Agora, os do mundo se identificam tanto com a alma, que quando a alma sai do corpo, levam ele junto. A mente dele vai junto. Ou seja, essa mente vai contemplar tudo que há dentro da alma, com todos os pensamentos e memórias da alma. Então, como se diz em Nag Hammadi, a alma é uma prostituta que sai com qualquer um. Ou seja, os arcontes se apossam dela. Assim como Sofia foi possuída pelos arcontes. Porque ela diz, eu sou prostituta e eu sou a santa. Agora, os do mundo se identificam com o corpo. Eles acham que ele é o corpo. Então, se ele sente dor, ele acha, eu estou sentindo dor. Ou seja, não é o invólucro dele que está doendo. Onde ele consegue separar uma coisa da outra. E ele acha que ele é exatamente o corpo dele.
Esses são os ílicos. Os anímicos ou os psíquicos são a alma, né? E os pneumáticos, os espirituais, que são o espírito. Então, cada um desses homens vão se identificar com uma dessas três partes, né? Mas ainda há libertação para os psíquicos, mas só se tiverem a luz dentro deles. E se eles forem realmente o pensamento superior, estiverem ligados a isso. Porque existem falsos espíritos também. Nem todos têm um espírito. O espírito é a epinóia, o primeiro pensamento. Por isso são predestinados. Porque existiam antes da criação de Yadabote. Tudo ali em Nag Hammadi são figuras. Algo que muitos ainda não conseguem compreender, né? Mas a gente vai tentando. As coisas vão se ampliando, né? E a gnose vai realmente nos dando essa abertura. Essas coisas são muito perturbadoras, né? Mas isso faz parte. Então vamos começando a lembrar da origem, da fonte, e é como se desse sede, né? Mas a gente só vamos nos relembrar da nossa origem na calma, porque viemos do silêncio e do leve movimento. Então é assim que tem que ser a forma como nós nos colocamos diante de todos os problemas, né? E diante de toda a realidade a nosso respeito. Então, como Cristo vem resgatar a Sofia, temos que resgatar a nossa alma, livrar ela desses arcontes, que são projeções, resíduos de todos os tipos de mazelas que estão na nossa alma e no nosso corpo. E isso lembra bastante o taoísmo, que seria o silêncio, que é como o caminho. Então, alguns traduzem Tao como caminho, outros como origem, outro termo como pai, né? Que não é o Tel, mas é o Tao, né? Que seria o pai superior. E poderia dizer que o gnostismo é um taoísmo mais elevado, porque ele está nos indicando que existe uma realidade da mente universal, que nós estamos atrelados a isso e que nós precisamos nos livrar de muitos aspectos da nossa realidade mental, para que a gente possa conectar-se com um pensamento superior, né? Então muitas coisas foram se sincretizando, né, na história, né? Então essas coisas não poderiam depender apenas de uma pregação, porque o gnose é conhecimento, né? E através da filosofia grega e da gnose, muitas culturas receberam esse ensino, porque tudo já vinha sendo preparado. Mas a gnose, ela é interior, está tudo dentro. O que está fora, né? Fora deste mundo está o pleroma, mas não fora de nós, fora desse mundo que nós estamos vendo aqui. É um fora que está dentro. Por isso que Cristo fala que está dentro de vós, né? Então imagina como é difícil ensinar isso a alguém, né? Não tem como, a pessoa já tem de estar buscando, né? E a gnose chegará a essa pessoa, né? Seria melhor que a alma nos condenasse aqui mesmo. Isso também é muito revelador, né? É melhor que ela te condene aqui e você vença aqui. Por isso Cristo diz no Evangelho de Tomé, né, que bem-aventurado é aquele homem que é perseguido em si mesmo. Por quê? Porque é isso que nos faz abandonar a alma. Nós desistimos. Quer dizer, de tanto sofrer, a gente aprende a sofrer, e aquilo já não tem mais poder sobre nós. É tipo um calejamento, né? Aqui não cabe uma exaltação do sofrimento, mas uma superioridade daquele que sofre diante do sofrimento. Então nós abandonamos a alma à medida em que nós vamos vendo que ela realmente é imperfeita, totalmente imperfeita. Então, se o homem ele faz um julgamento de si mesmo, ele é perseguido dentro de si mesmo. E aqui não cabe também a questão da culpa, né? Mas uma questão de uma autoanálise, de uma reflexão que é possível com a gnose, que é possível através de um autoconhecimento, onde você consegue visualizar através dos seus sonhos, dos seus medos, das suas reações diante do mundo, o quanto a sua alma é completamente absorvida pela ilusão deste mundo material. Então aí nesse caso você se julga a si mesmo e aí você não é julgado.
Veja aí, é um trabalho interno que é feito aí, né? É aquela questão de tirar a trave do olho. Agora, depois da morte, o homem não será perseguido em si mesmo. No sentido de quê? Porque o inconsciente é coletivo, não é o seu inconsciente. Você vai entrar em contato com as sombras do inconsciente coletivo, que é a sombra do outro, todo junto, né? Então, existem larvas e cascas de si mesmo e de outras pessoas, né? Porque dividem a mesma mente, um atrai o outro, é um emaranhado. Agora, quem despreza o mundo e a si mesmo não terá esse emaranhamento. Mesmo em vida, os homens do mundo atraem outros, vivem na mesma egrégora, né? Só que no porvir essa egrégora se manifesta, certo? E porque aqui o homem espiritual, quanto mais tem conflito interno, mais ele se distingue entre o que é luz nele e o que não é. Então o homem psíquico, o homem pneumático, eles têm essa capacidade de poder fazer, de viver esse conflito durante a vida, enquanto que o homem psíquico com a mente inferior e o homem ílico já não. Eles estão muito absorvidos em si mesmos e nas coisas que eles sentem, nas coisas que eles veem. Então eles não conseguem fazer distinção de nada, né? E quanto mais o homem espiritual se alegra nessa verdade, mais ele vence o sofrimento. Ele vive os dois polos sem esquecer o outro. Por isso Cristo diz a Tiago e a Pedro que quando eles se sentirem plenos é quando eles estão carentes. E quando se sentem carentes é que estão plenos, né? Então isso aqui é muito profundo. Então o homem pneumático, o homem psíquico que está buscando a gnose, buscando o pensamento superior, eles conseguem viver uma plenitude e uma pobreza espiritual também muito grande. E aí a mensagem que Cristo dá aqui é que nós não fiquemos muito tempo num desses dois polos, mas que a gente tire desses dois polos uma experiência mais completa e uma maior compreensão a respeito de como nós estamos, como é que está a nossa situação, o quão forte e preparado nós estamos. Porque quando se sentem plenos é quando precisam ver que estão carentes, né? Para que não sejam pegos pela soberba. E quando estão carentes é quando estão plenos, para que não morra na tristeza. Carente significa com buracos, vazios, que segundo Nag Hammadi é a luz da epinóia, que preenche esses espaços vazios. Agora, o homem comum, ele também tem seus vazios, mas ele não preenche a epinóia, porque ele não tem a epinóia de luz para preencher, então ele vai, se suicida, se entrega, se autodestrói, né? A carência vem da alma, a plenitude vem do espírito. Hoje você está pleno, amanhã a tristeza te ameaça, e o mundo é isto, é dual. Imagina como viviam os homens no aeon anterior a esse, né? Não sabiam o que raios era espírito. Para eles, espírito era alma, né? Queria levar tudo deles na morte, objetos e memórias dessa vida. Agora hoje os que vivem assim andam por aí perambulando no plano mental, né? Porque as almas são de Yadabaoth, estão separados pela ilusão de individualidade. Então por isso várias pessoas podem ver o mesmo fantasma, porque elas dividem a mesma mente, elas creem nas mesmas mentiras. E é dessas camadas de pensamento, né, que elas vão viajando entre um estado da mente delas e outro, e em todos esses estádios elas vão encontrar elas mesmas. Tudo aquilo que elas criaram se voltará contra elas. Agora, se formos a mesma luz e o mesmo Espírito, então nós cresceremos na mesma verdade e ser um só com o Pai, porque nós somos uma só luz, né? Isso é uma só luz que foi separada em vários seres, foi distribuída, né? Porque tudo aqui é uma cópia do Eterno. Somos um só na luz, mas nos fazem crer que somos um só na alma. E aí é onde caímos no erro, porque nós
como já dito, passamos a viver o mesmo universo inconsciente onde encontram-se todas as larvas mentais, todas as cascas e resíduos e substâncias e partículas de figuras, de arquétipos, de linguagem. Ali onde há um universo monstruoso. Imagine o que é você sonhar e entrar no inconsciente de uma outra pessoa e você vê o monstro que há dentro dela e o monstro que há dentro de você. Então o universo é o universo. No apócrifo de João diz assim: e ele, o Espírito, enviou um ajudante para Adão, a luminosa epinóia que sai dele, que se chama vida, e ela ajuda toda a criatura, trabalhando com ele e restaurando a sua plenitude e ensinando-lhe sobre a descida de sua semente, ensinando-lhe sobre o caminho de subida, que é o caminho que ele desceu, e a luminosa epinóia estava escondida em Adão, a fim de que os arcontes pudessem não conhecê-la. Ainda se diz: eu sou a vida da minha epinóia que habita dentro de todo o poder e todo o movimento eterno e luzes invisíveis e dentro dos arcontes e anjos e demônios. Interessante, né? Ele habita nos arcontes, mas eles não a conhecem. Foi um choque, né, é um choque para muitas pessoas quando nós revelamos que estamos aqui porque não havia outro modo. Né? Porque se costuma muito odiar a vida, né, e odiar o regente. Então muitos gnósticos, pseudo-gnósticos, que acham que estão aqui para ficar batalhando com um demiurgo, uma figura, ficar lutando com uma figura que está dentro de você. Você tem que batalhar com você mesmo, meu amigo. Não tem nada fora de você para você lutar. Então existe aí podemos dizer assim, uma linha divisória entre o gnosticismo e a ortodoxia. Ambas estão em comum nesse fato. Nós somos imperfeitos. Embora os ortodoxos acreditem que nós nos tornamos imperfeitos. Né? E os gnósticos, né? Nós somos obrigados a sermos imperfeitos. Não teve outra alternativa. Por quê? Porque é uma consciência muito elevada vivendo dentro de um mundo muito, muito limitado. Já o ortodoxo não acredita na limitação, ou na feiura do universo, ou a imperfeição do universo. O homem que é o único desgraçado. Mas os dois estão de comum acordo que o homem tem em si realmente atualmente uma situação muito, muito difícil de transcender. Né? E foi a vontade do Pai que nós fôssemos criados. Né? Anjos desceram do pleroma e convenceram Yardabaoth a soprar epinóia nos homens, porque do contrário nós viveríamos dispersos e sob a posse dos arcontes, dentro de uma desordem cósmica. E seríamos luzes perdidas, assim, espalhadas pelo universo. Então ela precisava dar um local, dar uma habitação. Então por isso se diz que somos o templo do Espírito Santo. Albergamos essa luz. Né? E o Yardabaoth foi enganado nesse sentido. Tudo para que houvesse o nosso bem. Né? Gostaria aqui de ler em primeira mão um fragmento do Apófasis Megalê, de Simão Mago. É um documento apócrifo, ele não está entre os escritos de Nag Hammadi, porém ele é um documento muito importante e nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre Simão Mago no futuro, uma figura que é a mais desprezível, mais desprezada no meio ortodoxo, talvez uma das personagens mais vilipendiadas, né? Por conta daquela pseudo-história de Atos dos Apóstolos, né? Escrito pelos ortodoxos, né? E onde eles enfiaram os apóstolos ali dentro, e a gente acredita piamente que Simão Mago é realmente um malfeitor e tudo mais. Né? Sempre houve esse tipo de ataque a algumas figuras, a todas as figuras gnósticas. Né? Satanizaram totalmente os gnósticos. E hoje confundem os gnósticos, né, com essa tralha de maçonaria e rosacrucianismo e essa coisa de grande fraternidade branca, esse evolucionismo espiritualista babaca, né? Como se nós quiséssemos ficar vivendo aqui o resto da nossa vida, encarnando aqui, criar um reino aqui e salvar as pessoas para manter elas dentro dessa criação espúria. Essa é uma gnose de botequim, gnose de gente retardada mesmo. De fato, eles vendem as iniciações, você é obrigado a ficar subindo lá de graus, e aqui a gente tem toda a revelação. Você lê Nag Hammadi, que é uma leitura mágica, transformadora.
E o que o Simão escreve aqui no Grande Anúncio, no Apófasis Megalê, é praticamente uma revelação que não entra em choque com nada escrito na Nag Hammadi, né? Ele diz assim: este é o livro da revelação da voz e nome do pensamento da grande potência, o ilimitado. Portanto, será selado e oculto e velado, e será colocado na habitação onde a raiz dos mundos está estabelecida. Portanto, para ti digo o que digo, escrevo o que escrevo, e a escrita é esta. Dos aeons universais há 2 ramos, sem começo nem fim, brotando de uma raiz, que é o poder do silêncio invisível e inapreensível. Destes 2 ramos, um aparece acima, que é a grande potência e a mente universal que permeia todas as coisas e é masculina, e a outra aparece abaixo, que é o grande pensamento, que é feminino e que dá origem a todas as coisas. Assim, estes, colocados em frente um ao outro, unem e trazem o espaço do meio, um incompreensível éter sem começo nem fim. Nesse éter é o Pai que sustenta e nutre todas as coisas que têm um começo e um fim. Este é aquele que se levantou, permanece e permanece. Um poder macho-fêmea, a semelhança do poder ilimitado preexistente, que não tem começo nem fim, mas existe em unidade. Foi a partir desse poder sem limites que o pensamento, então aqui a gente entra na esfera do pensamento. O pensamento, que antes estivera oculto na unidade, primeiro prosseguiu e se tornou 2, e cada um deles era 1. Okay? O segundo estágio, primeiro era 1, depois 2. Para ele com E maiúsculo, o Pai, quando ele continha o pensamento dentro de si mesmo, agora faça uma analogia com o homem, nós com o pensamento dentro de nós mesmos, agora, nesse exato momento, estava sozinho. Nós estamos sozinhos, né? A individualidade. No entanto, ele não foi o primeiro, embora pré-existente, pois foi somente quando ele se manifestou de si mesmo que havia um segundo. Ou seja, o segundo também era ele. Veja, né? Nem foi chamado Pai antes que o pensamento o chamasse Pai. Assim como então, ao se produzir de si mesmo, ele manifestou a si mesmo, o seu próprio pensamento. Quer dizer, no primeiro momento ele não manifesta o pensamento, que nem nós, estamos calados, em silêncio, presos dentro de nós mesmos, na individualidade, no silêncio, ok? Na imobilidade. Nós não expressamos nosso pensamento. Depois ele se manifestou a si mesmo, o seu próprio pensamento. Assim também o seu pensamento manifestado não criou o Pai, mas, contemplando-o, escondeu-o, isto é, seu poder, dentro de si, e assim há um poder e pensamento masculino e feminino. Portanto, o poder não difere de forma alguma do pensamento, sendo um. Das coisas acima é encontrado o poder, e daquelas abaixo, pensamento. E ele diz anteriormente que o poder e o pensamento são um. Ou seja, nós estamos divididos em 2 universos, certo? Só que o universo de baixo, ele depende do de cima, ele é uma figura do de cima. É o macho e fêmea, os 2 são um só. Certo? Porém, nós vemos o mundo, essa realidade, como sendo separado. Então, nesse sentido, nós não podemos conhecer as coisas de cima, mas apenas por figuras. Portanto, o poder não difere de forma alguma do pensamento, sendo um. Assim acontece que o que se manifesta deles, embora um, é encontrado como sendo 2, macho e fêmea, contendo a fêmea dentro de si. Este é mente no pensamento, né? Pois eles são na realidade um, mas quando separados um do outro, eles aparecem como 2. Esse aqui é o escrito. Nossa, que coisa mais satânica, né? Está escrito aqui. Os caras não entendem nada, os ortodoxos são literalistas, criaram uma estrutura, um mundo, uma cosmologia deles próprios, né? Para exaltar realmente esse mundo inferior, pensamento inferior, e acredita que isso é tudo que há e acabou. E não deixa ninguém sair. Ele nem sai, não deixa ninguém sair daqui. Mas sair, evidentemente, que entre aspas, né? E nós vamos entender por quê. Então esse termo poder acima, pensamento abaixo é interessante.
Porque nós somos homens com pensamento dentro de nós. E há um poder acima de nós. Então, quando esse pensamento que nós temos se torna uno com esse poder, ou seja, esses dois mundos separados se tornam um só. Né? Mente e pensamento. Então, houve uma dessas madrugadas onde eu tive uma experiência pessoal, onde eu sentia que eu estava sendo atacado. Certo? Houve uma descarga elétrica muito grande, e toda vez que eu estava querendo relaxar, descansar, essa carga elétrica me tomava. E isso vinha desde a minha própria consciência, não era algo que vinha de fora, era alguma coisa de dentro para fora querendo explodir o meu corpo. Né? E depois eu quero tratar um pouco sobre essa experiência. Então, o Aeon inferior é um plano mental. Ok? Mente embaixo, poder em cima. Tá? E eu tenho percebido muito esse outro plano. Esse plano que dizem espiritual, que os espiritualistas falam tanto a respeito dele, que todo mundo, né, conhece como céu, como o lado de lá, né? Não tem nada ali. Não existe esse lugar. Por isso que no Codex Bruce diz assim: então o existente se separou do inexistente, e o não existente é o mal que se manifestou na matéria. O não existente é o mal que se manifestou em forma de matéria, na matéria, dentro da matéria, como matéria. E o poder envolvente, quer dizer, o poder que envolve a matéria, separou aqueles que existem daqueles que não existem. E chamou o eterno existente e chamou a matéria inexistente. Então, o eterno é existente, é a única coisa que existe. Mas a matéria é inexistente. E no meio separou aqueles que existem daqueles que não existem e colocou véus entre eles. Então, aqui é onde entraria entre o existente e o inexistente ao éter, que o manuscrito de Simão Mago também fala a mesma coisa, né? Então, tudo que se vê, diz assim, nós vemos, entre aspas, aqui do outro lado, está no pensamento do Éon inferior. É o pensamento do demiurgo. E isso é muito chocante, né? Então, nós só vemos o que ele manifesta, ou seja, o demiurgo. Eu tenho ouvido muitos relatos de experiência de quase morte, e existe um padrão existem coisas que se repetem, características, né? Todos veem esse mesmo mundo, certo? Esse mundo aí, dito espiritual, e aparece uma luz. Alguns entram, outros a luz vem e toma conta deles, né? Outros já vão se dissolver no todo. Tem pessoas que não veem, não vi nada, me dissolvi, já morri, já me senti totalmente diluído no universo, e eu estava totalmente imergido naquilo. E outros têm experiências religiosas pessoais, outros veem familiares e contemplam lembranças. Enfim, cada um vê a consciência que possui no espelho. Lembram como era o primeiro pensamento? Dentro de si, olhando apenas a si mesmo, sem se manifestar, antes de se manifestarem. Por isso, vamos direto. Nesse terceiro Aeon, o véu foi tirado. Os homens espirituais, eles já não têm mais o que enfrentar dentro de si mesmos, como os homens psíquicos, né? Porque da alma virá essas lembranças, né? Então nós veremos o que ocorre aqui no plano material. Por isso que as pessoas falam, eu vi o médico operando o meu corpo. Quer dizer, essa pessoa exatamente não saiu exatamente ainda do corpo. Ela apenas ampliou a sua percepção, certo? O seu pensamento está agora conectado diretamente com o pensamento inferior, do Aeon inferior. Então ele está vendo a si mesmo como um demiurgo vê. Ele assume o ponto de vista dessa estrutura, dessa realidade. Ele se dilui dentro dessa pequena realidade, deste mundo, e não na realidade do todo, que é o que realmente existe. Então ele amplia sua percepção dentro do inexistente. E aí ele pode ver o seu corpo sendo operado, ele escuta o que os médicos falam, ele continua consciente. E isso não há nada de milagroso. E não é exatamente aquilo que nós deveríamos desejar, né?
Então, nós veremos o que ocorre aqui, ou então nós teremos contato com demônios interiores. Eles vão começar a se manifestar durante essas experiências, que voltam para nos julgar. Então, assim, como se diz, da mesma forma como você julga, você será julgado. Da mesma forma, quer dizer, o ato de você julgar cria já um resíduo, já uma entidade que vai te julgar da mesma forma, né? E isso é muito sinistro, é muito assustador, né? E é muito diferente das explicações que os outros escritos sinárquicos nos dão sobre o mundo espiritual. A mente da alma e o plano mental das sombras são a mesma coisa. Só nessa frase aqui você já tem o resumo de todo esse áudio aqui, entendeu? A mente da alma e o plano mental das sombras são a mesma coisa. Quando eu falo sombras é porque ainda não são a luz, são ainda o inconsciente coletivo, onde todos nós temos acesso ao mesmo inconsciente, porque é de lá que nós tiramos o plano das ideias do Demiurgo, que é uma cópia do plano das ideias que ele mesmo usou para criar esse universo dele. É um mundo onírico de sonhos, né? Alguns ficam imóveis nesse plano, né? Por quê? Mesmo depois da morte, porque é assim que a alma deles está. Então, veja bem, vivo o pensamento dentro de si, sem se manifestar. Quando a gente pensa sobre o nosso dia, o que nós sentimos, isso representa a primeira fase do primeiro pensamento, certo? Agora, quando nós estamos agindo através da nossa condição anímica, ou seja, nós estamos sofrendo, nós estamos tendo pesadelos, ilusões, desejos, estamos sendo confrontados por problemas e nós não conseguimos sair, nós ficamos já numa outra esfera de aprisionamento na alma, na mente da alma. Então nós vamos ver por espelhamento a própria situação da nossa alma. Não tem nada lá fora no astral, só há você mesmo, né? Mas a alma está aqui em nós ainda, e veremos o que há nela, os medos, as lembranças. Naquela minha experiência, a minha mente me atacava, a mente da alma atacava o meu corpo. Ou seja, nós temos que desprezar a alma o quanto antes, porque ela vai te atacar, e ela vai te deixar com medo, e vai te deixar com dor, e você só vai querer se livrar dela. Então, o nosso corpo é uma representação de tudo dentro dele, né? Do Demiurgo. E fora não tem nada. É um mundo interior totalmente do que é feito esse mundo do Demiurgo. Nós somos o pensamento dele. Entende? Isso é muito difícil de desemaranhar, essa ideia. Mas nós vamos conseguir, pelo menos fazer com que muitos entendam, né? E é um esforço muito grande tentar traduzir isso de uma linguagem mais figurativa, mais profunda, e Nag Hammadi trazer isso para uma forma que faça com que a gente olhe para dentro de si mesmo e consiga entender tudo que está escrito ali, porque tudo que está ali está dentro de nós. Então o caminho da gnose é justamente levar você para dentro de si mesmo e fazer você ver, e fazer você ouvir, né, a verdade. É importante frisar também que esse mundo material é o éon inferior. E é desse éon inferior que é feito a nossa consciência. E é essa consciência que nós estamos vendo quando nós estamos diante de uma experiência de quase morte ou quando estamos sonhando, né? Então não há nada fora do pensamento. Cada vez que se lê qualquer parte de Nag Hammadi ou esse escrito de Simão que nós lemos, pensamento e mente estão por todo lugar. É uma onipresença do inconsciente coletivo como sendo as sombras, a projeção, o local de onde é tirado as ideias, as figuras, as imagens, as formas. E é dali que o Demiurgo tirou todas as ideias para criar este universo. E esse universo, essa lixeira, por assim dizer, de onde ele tirou essas ideias, continua existindo. E onde ele jogou isso? Dentro da nossa alma. Então nós dividimos com ele a mesma alma. Então a única coisa que é matéria é o que nós vemos no mundo físico. O pensamento superior está depois do meio. Quer dizer, existe uma barreira. O mundo material, manifesto,
inexistente, e entre isso e o existente há este véu. E é este véu que Cristo tirou. Por isso as pessoas comuns só veem o próprio pensamento, que é o pensamento inferior desse eu, projetado pelo demiurgo a partir de si mesmo. E quando eles morrem, eles veem a si mesmo, né? Então veja, por exemplo, o que o pai era, né, nesse escrito aí. Ele refletia a si mesmo, através do próprio pensamento. Então aqui no éon inferior, a mente do demiurgo, em cada pessoa só pode ver a si mesma, porque tem um véu que as impede de ver uma outra coisa que não a si mesmos, né? Agora, para nós, aqueles que têm a hipnóide de luz, os que têm a gnose, nós podemos realmente, nós conseguimos ver o que há do outro lado do véu. Por quê? Porque em vida, aqui agora, a gnose nos faz ver o que há realmente no pensamento superior. Quer dizer, nós conseguimos pensar para além do nosso pensamento, da nossa mente, da nossa alma. Nós conseguimos intuir o pleroma, intuir o poder. Entende? O pensamento manifesto de Deus. Então, a grande potência é a mente universal, que está em todo lugar. Por isso se diz, levanta uma pedra e estarei lá. O que Cristo diz lá em Tomé. E no Codex Bruce diz, o mal é o que se manifesta na matéria. Então, ou seja, a mente universal não está na matéria. É o mal que se manifesta. E o que é o mal? O mal é o próprio fato de manifestar-se, porque essa manifestação não é a manifestação do pensamento do Pai. Não foi algo que ele quis, não foi algo que ele imaginou, que ele pensou, que ele intuiu, nem nada disso. Ou seja, o que não vem do pensamento universal superior. Quer dizer, o que é o mal que se manifesta? É o que não vem do pensamento universal superior. É como se você fosse assim, você teve uma ideia, você foi no papel e colocou no papel. Agora vamos supor que havia ali, alguém fez o desenho, todo imperfeito, todo feio, você não pensou aquilo, você não fez aquilo. Pronto, aquilo ali é o mal, o manifesto. Ou um outro foi lá e fez. Que não foi a sua ideia, não foi tirado do seu plano, da sua ideia, mas de um outro, com um objetivo completamente diferente do seu. O que faz você olhar para aquilo e dizer, aquilo para mim não existe, não fui eu que fiz. Então cada um recebeu uma parte do universo do Pai, mas só os que têm a luz interior encontram esse reino. Então por isso que nem todos numa experiência de quase morte veem uma luz, e isso é revelador. Nem todos se fundem ao todo. Eles contam que estavam conscientes com uma hiperinteligência, né, presente em todo lugar ao mesmo tempo. Mas aparece algo projetado deles mesmos que os faz voltar. É interessante que tudo que está na nossa mente assume uma figura, e essa figura assume uma vida própria, e ela decide por você, e ela te empurra para cá novamente. Né? Então, na hora de responder os arcontes, nós teremos que provar e mostrar que tudo aquilo ali é falso. Você não acredita naquilo. Aquilo não é você. Quer dizer, aquilo é você, sim, no sentido de que aquilo foi colocado dentro de você. E você sabe que aquilo ali está dentro de você e não foi você quem fez aquilo. Não foi você que criou aquilo. Mesma coisa que o pai olha para o desenho e vê, não foi eu que fiz, então aquilo não existe. Assim como essa criação aqui não existe para o Pai, aquilo que há dentro de nós, que não fomos nós que criamos, também não é nosso, não foi nós que fizemos, então evidentemente que não existe. E aquilo vai se dissolver. Né? Então tem algo horripilante em algumas passagens, né, de Nag Hammadi. Por exemplo, há almas que ficam presas conscientes dentro do corpo. É tudo dentro. Não existe isso de sair do corpo. Né? Tem que desligar tudo e ficar só a luz, e é ela quem sai. A única coisa que sai do corpo é a luz, o resto não, fica dentro de si mesmo. Quando eu digo dentro do corpo, eu digo dentro a consciência dentro de si mesmo, que é uma figura que remete à situação do Pai lá, né? Como a gente mostrou no escrito.
Ele é pensamento, no primeiro estágio ele está refletindo a si mesmo, observando a si mesmo. Então o resto é tudo pensamento inferior. Então, os arcontes, que é dito regendo este éon inferior, também é mostrado ser o que está em todos os homens. Então, o acerto de contas, tudo o que se faz e o que se pensa fica arquivado. E onde é que fica isso arquivado? Vamos falar, o livro da vida. Esse livro da vida não está lá fora, está dentro de você. Isso tudo volta. Por isso que deve-se não se identificar consigo mesmo. Tipo, morrer em si mesmo é isso. Olha, esqueça que você é isso aí que você está sentindo, que você está vendo, que você está pensando. Não é você. Entende? Isso é negar a si mesmo, tomar a minha cruz, como Cristo disse. É negar os demônios do universo inferior. Então, quando A e B morrem, ambos enxergam a si mesmos, né? Particularmente. Porém, as sombras e arcontes que vêm são comuns aos dois. Porque são as mesmas figuras, se utilizam da mesma substância e vêm do mesmo éon, da mesma emanação desse pensamento inferior, né? Existe um reservatório comum aos pensamentos e eles assumem porque estão dentro de todo mundo. A mente inferior também é uma só. Existe uma mente inferior comum, né? E as almas se voltam para dentro e é lá que está o fora. Mas elas, na verdade, não saem de nada. Elas apenas viram do avesso. E lá enxergam o astral dessa criação. Ou seja, os céus, entre aspas, são camadas mais profundas do ser até chegar na, entre aspas, saída. Então, o manifesto material já é o limite final dessa criação. Não tem mais para onde ir daqui. Só entrar. E você entra e vai caminhando por camada através de camada, até chegar no mais íntimo do seu ser, que é o último portão. E se você passar por todos eles e não tiver nada que te conecte, que te faça acordar aqui num outro corpo, ou seja, você não vai ser plasmado no outro corpo, então evidentemente que você vai conseguir, entre aspas, sair. Então a enóia, como está lá em Nag Hammadi, é um pensamento. É uma das primeiras imagens a aparecer no espelho aeônico junto com o nous, que é a mente do Pai, e junto o Filho, né? Então diz assim no apócrifo de João: e o seu pensamento, isto é, o pensamento nous, realizou um feito, e ela, a enóia, surgiu, a saber, ela que apareceu diante dele no brilho da sua luz. Este é o primeiro poder que foi antes de todos eles e surgiu da sua mente, nous. Ela é a premeditação, ou pronoia do todo. Sua luz brilha como sua luz. Não, sua luz brilha o poder como o poder perfeito, que é a imagem do espírito virginal invisível, isto é, o uno que é perfeito. O primeiro poder, a glória de Barbelo, a glória perfeita nos aeons, a glória da revelação. Ela glorificou o espírito virginal e foi ela quem o elogiou, porque graças a ele ela havia surgido. Este é o primeiro pensamento, protenóia. Sua imagem, ela se tornou o ventre de tudo. Que é a mesma coisa que Simão Mago fala lá, do feminino, né? O segundo pensamento lá, feminino. Ou melhor, o primeiro pensamento, que é inicialmente não manifesto, e depois ele se manifesta, gerando todas as outras coisas, e entre um e o outro haveria o espaço, né? Então, protenóia é o ventre de tudo, e a epinóia que é o pós-pensamento. Como está em protenóia trimórfica, ele perpetuou o Pai de todos os éons. Quem sou eu? O pensamento do Pai, protenóia, isto é, Barbelo, a glória perfeita e o invisível e imensurável que está oculto. Quer dizer, o que é Barbelo? O que é protenóia? É isso, pensamento do Pai, né? Eu sou a imagem do Espírito invisível e é através de mim que o todo tomou forma. Então aqui não se trata do todo da criação do demiurgo. Houve uma criação, é uma outra criação superior, de onde foi depois tiradas as ideias para que o demiurgo fizesse a sua desgraça, né?
Ela é a premeditação, ou pronoia do todo. Sua luz brilha como sua luz, o poder perfeito que é a imagem do Espírito virginal invisível. Quer dizer, o Yadabaoth, ele rouba a epinoia, né? O que faz com que protenoia e enoia não tenham relação com o Yadabaoth, porque há um todo que veio do primeiro pensamento, e esse todo não é essa criação do demiurgo. Nele não tem nada disso. Enfim, ele usou o pensamento pré-existente e dele tirou a sua criação. Ele tentou tirar para fora, roubar esse conhecimento, né? Esse pensamento para fora de Adão. Ou seja, há um pensamento que não é do homem dentro dele. Entende? Então, e é esse que vemos após a morte, os que têm a luz. É o pensamento do Pai, que tem que estar em você. Por isso que Cristo fala, a questão da mente de Cristo que Paulo fala. Então, sobre essa questão da realidade do pensamento, que tudo é consciência, tudo é uma exploração da nossa própria mente. Os psíquicos são chamados assim por isso, porque psique é mente. A mente do corpo, que tem as lembranças, a memória, os medos, a culpa, os apegos, as lembranças de outras vidas, todas as experiências e dores sofridas, todos os condicionamentos mentais dos mais diversos traumas. Mas há uma mente do espírito, que é a epinoia, e é essa mente que é o pensamento superior, que é a epinoia do Pai, a epinoia de luz. E ela é chamada de luz por quê? Porque é ela que faz o homem ver a verdade de si mesmo. É a luz da saída. Ou seja, a alma. É isso que precisamos reprovar e desprezar. Tudo que for a mente do corpo, que tem arcontes, entidades do corpo da mente, foram colocadas ali como guardiões, como os que mandam na consciência de todos os homens. O interessante é que cada arconte tem um nome. Entendeu? Como os arcontes não são seres realmente com braços e pernas. Eles são adjetivos, são nomes, são palavras, são coisas que estão realmente dentro de todos nós. E nós teremos também a oportunidade de investigar isso mais a fundo e explorar o sentido desses nomes. Então, o que me atacou foi a mente do meu corpo, violentamente, tentando matá-lo. Então, por isso a sensação de morte. Então, se você tiver muitos demônios que são resíduos de desejos e ódios, eles se voltam contra você e falam com você, como se fossem seres exteriores a você. São formas de pensamento. Então, Freud dizia, por exemplo, que essas entidades podiam ser criadas cada vez que você reprimia desejos, raivas e memórias. São resíduos e forças criadas pelo inconsciente, que são pensamentos sombra. Então, naquela noite, eu sonhei com desejos e tentações em formas de pessoas, mas aquelas pessoas são eu mesmo, porque nós nunca acreditamos, né, ser nós mesmos, por isso que aparecem como outras pessoas, ligadas a esses desejos, a esses ódios, a esses medos, né? Então, essas camadas da nossa consciência, que inclusive nós experimentamos durante o sono, ou durante o sonho, para isso nós usamos o termo descer, né? No sentido de conhecer o profundo, né? Então, uma coisa que durante o diálogo com o Vinícius, ele diz sobre o amar a si, sobre amar a si mesmo, né? Porque a pessoa estaria se amando, né? Estaria amando a Deus sobre todas as coisas, amando a grande consciência, né? E nesse sentido nós seríamos deuses porque nós seríamos uno com Deus, né? Ou seja, nós devemos morrer com um bom estado de espírito, limpos, sem nenhuma desses condicionamentos que nós tratamos até aqui, dessas sombras, desses fantasmas da nossa consciência, desses impulsos violentos, desse choque de desejos que começam no corpo, no sistema nervoso, no pensamento, e uma coisa vai alimentando a outra até tomar conta de nós como se fosse uma possessão demoníaca. Então é preciso um bom estado de espírito, por isso que se pede para ter um bom ânimo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que morrem com ódio, então elas vão criar resíduos que serão vivificados em forma de sombras medonhas. Então a diferença do homem que dorme
para o homem que morreu no corpo é o fato deste último percorrer as camadas inconscientes de forma permanente e mais clara. Aquilo que nós só vemos como fragmentos durante o sonho, o homem morto já consegue andar sobre aquelas camadas do seu inconsciente de uma forma mais ampla. O homem que dorme está mais inconsciente que o morto. Essa é a diferença. Então, por isso que Cristo diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quer dizer, o homem que está dormido e o homem que está morto estão mortos ambos. Então, por isso que há muitos relatos de almas em cemitérios, né, que moram no corpo em decomposição. Elas são vistas ali próximo do túmulo, né? Então, como nós dissemos, tem muitas pessoas que se sentem onipresentes após a morte, em estado de plenitude, né? Mas elas são forçadas a voltar, meio que como se tivessem saído sem permissão, né? Então é por isso a importância do desapego, né? E do não vício aos prazeres. Daí é de onde vêm as doutrinas, os ensinamentos sobre equilíbrio, sobre rejeitar certos aspectos dos nossos desejos, entendeu? Porque precisamos matar as vontades da alma e do corpo. Quer dizer, não cumprir com as concupiscências da carne, e isso faz com que a gente ande em espírito. Ou melhor, se nós andarmos em espírito, nós não vamos mais dar vazão a esses desejos que vêm tanto do corpo quanto da alma. Mas é simples, né? Os céus são as camadas dentro desse pensamento inferior, que foi criado com as partes de Sofia, que é o pensamento feminino. Então nós não sabemos, mas cada desejo e dor reprimidos assumem forma de pensamento, de personagem em sonhos, e na morte tomam forma de outras entidades, como se fossem exteriores a nós. Então por isso Jung, quando leu Nag Hammadi, já matou a charada, né? E que esse é um universo falso, porque é um reservatório de pensamento e mente. Então essas são análises e abordagens a respeito de uma realidade interior que é muito mais importante do que imaginamos. Então, durante muitos séculos, a psicologia, os estudiosos da mente nunca associaram a mente com um plano espiritual. E quando o fazem, é como uma forma de negar o plano espiritual. Mas nunca houve realmente uma ideia de que a nossa psique, por isso o homem psíquico, né, e a mente que se baseia, que é um fruto de coisas, de impulsos físicos, que também já é conhecido pela psicologia, essas coisas nunca foram associadas a uma metafísica. E é isso que o Carl Jung fez. É um dos poucos realmente que eu leio. De vez em quando o Freud dá um pouco a entender ideias nesse sentido, mas ele não acreditava nisso. Mas muitas das ideias dele também são muito úteis para nós podemos encaixar a compreensão disso. Então nós estamos diante de um manuscrito que revela a condição interior do homem e transforma essa condição interior num mundo como exterior, universal, com suas figuras, com seus arquétipos. E ainda diz mais: essas figuras e arquétipos estão na nossa mente, estão na nossa consciência, está na história do inconsciente da humanidade, onde todas as pessoas em qualquer idade, em qualquer era da história, estariam dividindo dos mesmos princípios, dos mesmos arquétipos, criando assim uma inteléquia, um desenvolvimento, uma evolução do pensamento humano, fazendo com que cada vez nós viéssemos a amar este mundo e voltar para cá e realmente retroalimentar esses desejos, esses ciclos. Então, espero que esse áudio tenha pelo menos dado alguns insights, algumas pistas. É para isso que eu faço os áudios. Não espero que ninguém venha entender nada, mas que pelo menos em alguma parte do áudio você possa ter tido alguma luz, algum estralo, né? Algum clique que possa reordenar a sua busca pela verdade, pelo autoconhecimento, que a gente possa entender os ensinamentos de Cristo e as doutrinas de equilíbrio no comportamento e as ideias e estudos sobre a nossa mente humana como sendo
um lugar de onde nós tiramos, né, uma melhor percepção de como nós podemos nos livrar da ilusão e deste reino, deste mundo, sem que isso signifique realmente um drama, muito pelo contrário. É com bom ânimo que nós temos que sair desta vida. Nós precisamos ver que não estamos completamente desconectados do universo como um todo, do universo do Pai, e que assim como o Demiurgo copiou esse universo do Pai de uma forma muito limitada, que realmente nos limita mesmo, nos cerceia e nos impede muitas vezes de conseguir a liberdade, nós também, às vezes, ou sempre, tomamos essas coisas que nós sonhamos, que nós vemos, que nós sentimos como sendo o mundo real, e ele não é. E tudo isso fica emaranhado dentro de você como um saco de gatos, né? E a gente acaba, às vezes, caindo nesse erro de nos associarmos a isso, a nos identificar com isso, chamando tudo isso de eu. Então, que a gente possa, nos próximos áudios, também trazer um maior aprofundamento sobre vários aspectos de tudo que está escrito em Nag Hammadi, que é a maior revelação que a humanidade já teve. E esta é a última chamada, é a última gnose para o mundo, né? Para que a gente faça essa reflexão, para que haja esse arrependimento, que é exatamente não identificar-se mais com essas coisas, não tomá-las para si como sendo o si mesmo, o self. E é isso que vai abrir portas para que a gente consiga ter um maior conhecimento do universo através do conhecimento que nós temos dentro de nós. E descobrir que dentro de nós é que há realmente o verdadeiro universo. Basta com que a gente separe o joio do trigo, separe o que é do Pai daquilo que é do mundo, e em meio a tudo isso a gente possa obter a revelação, ok? Então, muito obrigado pela paciência. Então, tchau, tchau. Que o bom Deus abençoe a todos.